Em nosso belo planeta, existem cantos misteriosos e quase intocados, onde pouquíssimos seres humanos ousaram pisar. Lugares escondidos nas profundezas dos oceanos, no topo de montanhas quase inacessíveis, ou em ilhas tão distantes que parecem fora do tempo. Neste vídeo, vamos explorar os 10 lugares mais remotos do mundo, regiões extremas que desafiam a presença humana e despertam fascínio, medo e curiosidade. La Rinconada, localizada no sudeste do Peru, é uma cidade singular, situada nas encostas dos Andes, a uma altitude impressionante de mais de 5.000 metros. Essa condição a torna a localidade habitada mais alta do mundo, onde as condições de vida são bastante extremas. Moradores e visitantes enfrentam desafios diários, como a baixa disponibilidade de oxigênio e temperaturas rigorosas, o que torna a sobrevivência aqui uma verdadeira prova de resistência humana. A infraestrutura de La Rinconada é muito precária, sem sistemas básicos como água encanada, esgoto ou coleta de lixo. A cidade cresce impulsionada pela mineração de ouro, que atrai trabalhadores em busca de melhores condições financeiras, apesar das dificuldades. Infelizmente, esse crescimento acelerado e a falta de serviços essenciais tornam o ambiente ainda mais hostil, resultando em condições de vida que são difíceis de imaginar. Devido à altitude extrema, muitos moradores sofrem com o mal da montanha crônico, condição que pode causar tonturas, zumbidos nos ouvidos e até insuficiência cardíaca em casos mais graves. Estima-se que aproximadamente 25% da população seja afetada, enfrentando diariamente os impactos dessa altitude extrema. Mesmo para quem visita a cidade por pouco tempo, o risco de desenvolver sintomas é alto, fazendo de La Rinconada um lugar desafiador, tanto para residentes quanto para visitantes. As Ilhas Svalbard, localizadas no Oceano Ártico entre a Noruega e o Polo Norte, formam um arquipélago fascinante de paisagens geladas e vida selvagem, em meio a condições ambientais extremas. Com uma área total de 62.000 km², o território é majoritariamente coberto por geleiras e fiordes, além de abrigar uma rica biodiversidade que inclui ursos polares e renas. O arquipélago é um destino isolado, mas que atrai visitantes em busca de aventura e contemplação das paisagens árticas. Cerca de 65% de Svalbard é uma área de conservação, protegendo a fauna e a flora local, em uma região onde o impacto humano é mínimo. A população fixa de Svalbard é pequena, com aproximadamente 270 pessoas, a maioria residindo na cidade de Longyearbyen. Viver aqui significa enfrentar invernos longos e rigorosos, temperaturas congelantes e uma escuridão quase completa durante a noite polar, tornando o cotidiano um desafio constante. Para visitar as Ilhas Svalbard, é necessário um planejamento cuidadoso, pois o acesso ao arquipélago é limitado e as condições climáticas variam drasticamente. Quem se aventura até lá é recompensado com a chance de presenciar a aurora boreal, um espetáculo natural que transforma o céu noturno em um show de luzes e cores. O Planalto de Kyangtan, situado no norte do Tibete, é um dos locais mais isolados e extremos do mundo. Com uma altitude média superior a 4.000 metros, essa vasta extensão é marcada por um clima severo, com ventos fortes, baixa temperatura e níveis reduzidos de oxigênio. Em meio a essas condições desafiadoras, Kyangtan abriga pequenas comunidades nômades tibetanas, que sobrevivem graças ao seu profundo conhecimento do ambiente. Esses nômades mantêm tradições ancestrais, movendo-se pelo território e dependendo de seus rebanhos para sustento. A área de Kyangtan também é um refúgio importante para a fauna local, protegida como uma reserva natural. Com suas vastas montanhas e lagos sagrados, como o Lago Nantso, a região representa um dos ecossistemas de alta altitude mais preservados do mundo, sendo um santuário para espécies adaptadas a climas extremos. A região de Kyangtan é tão inacessível que quase não há vias de transporte modernas, e o contato com o restante do Tibete é esporádico. Seu isolamento e clima rigoroso limitam o turismo, mas atraem pesquisadores e exploradores, que se interessam pela rica biodiversidade e pela cultura única dos nômades tibetanos. Esse território sagrado e vasto é a segunda maior reserva natural do planeta, preservando tradições e vida selvagem em um equilíbrio singular. A Depressão de Danakil, localizada na Etiópia, é uma região de paisagens surpreendentes e hostis, situada no extremo norte do Vale do Rift. Com vulcões, desertos e lagos de sal, esse lugar parece pertencer a um planeta alienígena. A atividade geotérmica intensa contribui para criar cenários surreais, com fumarolas de enxofre e poços de lava que transformam a paisagem em algo único e fascinante, mas que exige cuidados e preparação para explorar. O clima na Depressão de Danakil é um dos mais extremos do planeta, com temperaturas médias acima de 34 graus Celsius
e precipitação anual de apenas 100 milímetros. Esse calor escaldante, combinado com a paisagem árida, dificulta muito a presença humana, o que limita o acesso principalmente a aventureiros experientes e cientistas. Poucas pessoas se aventuram nessa área, e quem o faz geralmente está em busca de explorar as condições extremas e estudar esse ambiente singular. Devido ao isolamento e aos riscos do terreno, é recomendável que as visitas sejam feitas com guias locais, que conhecem bem os desafios da região. A depressão de Danakil é, de fato, uma das regiões mais inóspitas do mundo, atraindo principalmente cientistas que aproveitam o ambiente extremo para conduzir estudos sobre geologia, vulcanologia e vida em condições severas. Tuvalu é uma minúscula e isolada nação insular no Oceano Pacífico, posicionada entre o Havaí e a Austrália. Composta por 9 atóis de coral e uma área terrestre que totaliza apenas 26 km², Tuvalu abriga uma população de aproximadamente 11 mil pessoas. A beleza natural é um de seus grandes atrativos, com águas cristalinas, recifes de corais vibrantes e praias de areia branca, que fazem deste lugar um refúgio para aqueles que buscam um cenário tranquilo e paradisíaco. Apesar de seu tamanho reduzido, a paisagem de Tuvalu tem um charme incomparável. A cultura em Tuvalu é fortemente influenciada pela herança polinésia, algo que se reflete na língua, nas danças tradicionais e na hospitalidade calorosa dos habitantes. As tradições locais são mantidas vivas em cerimônias e festivais que celebram a identidade cultural do povo tuvaluano. Essa influência polinésia fortalece o vínculo entre as comunidades locais e contribui para o espírito de união que caracteriza a sociedade de Tuvalu. Essa cultura rica é um dos principais atrativos para os poucos turistas que chegam até as ilhas. No entanto, o futuro de Tuvalu enfrenta uma grave ameaça: o aumento do nível do mar, que representa um risco existencial para o país. Os habitantes de Tuvalu já vivenciam os efeitos das mudanças climáticas, com inundações que ameaçam as terras e as áreas habitadas, deixando a nação em constante estado de alerta. Essa situação tem sido motivo de preocupação, não só para a população local, mas também para a comunidade internacional, que acompanha a luta de Tuvalu para sobreviver frente aos efeitos da crise climática global. Especialistas alertam que, se o nível do mar continuar subindo no ritmo atual, o lugar pode se tornar inabitável ou até ser completamente submerso em um futuro próximo. Como medida preventiva, a nação já discute alternativas para proteger sua população e preservar sua cultura, considerando até a possibilidade de realocação em massa. A situação de Tuvalu destaca a vulnerabilidade das pequenas nações insulares frente às mudanças climáticas, e é um lembrete urgente da importância de ações globais para combater a crise climática. O arquipélago de Tristão da Cunha, localizado no Atlântico Sul, é o lugar habitado mais isolado do planeta. Esse conjunto vulcânico foi descoberto pelo explorador português Tristão da Cunha e continua a carregar seu nome até hoje. Vivendo a mais de 2.800 quilômetros de distância do continente mais próximo, a pequena população de cerca de 200 pessoas enfrenta o isolamento com uma vida marcada pela simplicidade e pelo trabalho em harmonia com a natureza. A economia local é baseada principalmente na agricultura e na pesca, atividades que sustentam a comunidade e reforçam a conexão dos moradores com o ambiente natural. Os habitantes cultivam suas próprias plantações e dependem das águas circundantes para a pesca, suprindo a maioria de suas necessidades sem depender de fornecedores externos. No entanto, devido à localização remota e ao pequeno tamanho da comunidade, são frequentes os casamentos entre parentes, o que gera uma necessidade de introdução de novas pessoas para a diversidade genética. Chegar a Tristão da Cunha é uma tarefa desafiadora, pois o arquipélago é acessível apenas por barco, e há somente 9 viagens anuais partindo da África do Sul. Cada viagem dura cerca de 7 dias em alto mar, o que restringe significativamente a quantidade de visitantes. Essa inacessibilidade faz do arquipélago um dos locais mais exclusivos do mundo, onde a vida segue um ritmo único e, ao mesmo tempo, protegido do restante do mundo. Iqaluit, a capital de Nunavut, é uma cidade canadense localizada no sudeste da ilha Baffin, em meio ao Ártico canadense. Com uma população de cerca de 7.700 habitantes, é uma das menores capitais do país, mas tem um papel crucial como centro administrativo e cultural no território. Essa cidade é única, por ser a única capital no Canadá sem acesso por estradas, e o principal meio de transporte é aéreo, com voos que a conectam a outras regiões do Canadá. Distante cerca de 1.900 quilômetros de Ottawa, a vida em Iqaluit é profundamente influenciada pelo isolamento e pelas condições climáticas rigorosas. O clima de Iqaluit é tipicamente ártico, com invernos longos e intensamente frios, onde a temperatura pode cair a menos 30 graus Celsius ou menos. No verão, as temperaturas permanecem amenas,
raramente ultrapassando 10 graus Celsius, e a presença da tundra proporciona uma paisagem única. Esse clima extremo e o isolamento afetam o dia a dia dos moradores, que desenvolvem uma rotina adaptada a essas condições, incluindo a prática de atividades culturais que reforçam a identidade inuit. Esse vínculo com a natureza e a cultura local cria um ambiente singular, onde o passado e o presente convivem. Além do clima, Iqaluit é também o principal centro cultural dos inuites, um povo que tem na cidade um espaço de preservação de tradições milenares. Os habitantes e visitantes podem vivenciar a rica cultura inuit por meio de festivais, arte e culinária local, que trazem a essência de um modo de vida adaptado ao Ártico. Esse patrimônio cultural é visível em museus e eventos que celebram as tradições, mantendo viva a conexão com os antepassados e com o ambiente natural. Por conta de sua posição geográfica e do difícil acesso, o turismo é restrito e voltado a aventureiros e exploradores, que buscam conhecer de perto a vida e a cultura no Ártico. A cidade é um ponto de partida para explorar a tundra ártica, observando a vida selvagem e experimentando a beleza desoladora da paisagem polar. Assim, Iqaluit representa tanto um símbolo da resistência humana quanto uma homenagem à rica herança inuit, sendo uma cidade onde o isolamento se traduz em força e cultura. A Ilha Sentinela do Norte, localizada na Baía de Bengala, no Oceano Índico, é uma das ilhas mais isoladas e misteriosas do planeta. Parte das Ilhas Andama, com uma extensão de 59,67 km², a ilha é habitada por uma tribo isolada que rejeita qualquer contato com o mundo exterior. Os sentineleses, como são conhecidos, vivem na ilha há cerca de 60 mil anos, preservando um modo de vida que permaneceu praticamente inalterado ao longo dos milênios. Esse grupo tribal, um dos últimos a viver completamente afastado da civilização moderna, mantém um estilo de vida primitivo, baseado na caça e na coleta de alimentos. A ausência de agricultura, eletricidade ou tecnologia reflete uma conexão profunda com o ambiente natural e uma adaptação extraordinária aos recursos da ilha. Essa condição os torna um dos grupos humanos mais misteriosos e fascinantes para antropólogos, que, no entanto, são proibidos de interagir diretamente com eles. A Índia declarou a Ilha Sentinela do Norte como uma zona proibida, para proteger os sentineleses de qualquer contaminação externa, seja ela cultural ou biológica. Os riscos de doenças desconhecidas e a preservação de sua autonomia cultural foram os principais motivos para essa restrição. O governo indiano respeita a decisão da tribo de permanecer isolada, evitando qualquer contato que possa impactar sua saúde e estilo de vida. Esse isolamento total representa um dos últimos territórios intocados pela modernidade. A Ilha Sentinela do Norte simboliza a resistência cultural e a importância de preservar o direito dos povos nativos de viverem como desejam. O isolamento voluntário dos sentineleses é uma poderosa lembrança da diversidade de modos de vida e da necessidade de respeitar diferentes formas de existência. Essa ilha enigmática permanece como uma janela para um passado distante, onde o ser humano e a natureza vivem em um equilíbrio antigo e intocado. As Ilhas Cocos, também conhecidas como Ilhas Keeling, estão localizadas no Oceano Índico e são compostas por 27 ilhas de corais. Essas ilhas paradisíacas, administradas pela Austrália, encontram-se a cerca de 2.900 quilômetros da costa australiana, o que as torna remotas e exclusivas. Com águas cristalinas e praias de areias brancas, elas são conhecidas por sua beleza natural e pelo ecossistema marinho rico, que atrai turistas em busca de mergulho e relaxamento. Apesar de sua beleza exuberante, o acesso às Ilhas Cocos é complexo devido à distância e ao custo de viagem. Apenas algumas rotas aéreas conectam as ilhas ao continente australiano, o que limita o número de visitantes anuais. Essa inacessibilidade acaba preservando a natureza, mantendo as ilhas em um estado relativamente intocado, com corais saudáveis e uma fauna marinha diversificada. O isolamento e a administração australiana garantem uma atmosfera tranquila, onde a vida segue em um ritmo desacelerado. Os poucos habitantes permanentes desfrutam de uma comunidade unida e um ambiente seguro e sereno, ideal para quem busca sossego e contato com a natureza. As Ilhas Cocos são um verdadeiro refúgio oceânico, onde o tempo parece passar mais devagar, permitindo que a natureza se revele em sua forma mais pura. Ponto Nemo, localizado no Oceano Pacífico Sul, é conhecido como o polo da inacessibilidade marinha, e é o ponto mais remoto do planeta em relação a qualquer terra firme. Situado a uma distância de 2.688 quilômetros do território mais próximo, ele se destaca como um dos locais mais isolados do mundo. Essa condição de isolamento extremo faz do local um lugar quase inacessível, situado em meio a águas vastas e profundas, longe de qualquer sinal de civilização. O isolamento de Ponto Nemo
o torna uma área desabitada e livre de impactos humanos diretos. No entanto, seu afastamento geográfico e a falta de tráfego marítimo fazem com que seja utilizado como um cemitério espacial. Países ao redor do mundo aproveitam o local como ponto de queda para satélites e destroços espaciais, evitando riscos para a população. Por esse motivo, pedaços de antigas naves e fragmentos de satélites repousam no fundo do oceano, criando um depósito submerso de restos da exploração espacial. Por ser tão distante de qualquer continente, Ponto Nemo também tem importância científica, sendo monitorado para estudos relacionados à vida marinha em ambientes isolados e ao impacto de detritos espaciais nos oceanos. Cientistas e oceanógrafos aproveitam sua localização para estudos sobre a biodiversidade marinha em áreas com mínima interferência humana. Esse ponto solitário, que permanece intocado pela atividade humana direta, ainda representa um mistério e uma curiosidade para a ciência e a geografia. Por fim, a vastidão do oceano que envolve Ponto Nemo evoca a imensidão do próprio planeta, lembrando que há partes da Terra que permanecem praticamente inexploradas e isoladas. A distância imensa do local de qualquer presença humana transforma Ponto Nemo em um símbolo do desconhecido, um lugar onde a natureza e o cosmos se encontram longe do alcance humano. Esses foram os 10 lugares mais remotos. Qual deles você achou mais interessante? Comente, e se gostou do vídeo, curta e inscreva-se. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.